Ora, boa tarde, creio que sim, estão-me a ouvir. Parabéns à ETA, obrigado pelo convite e não posso dar muito mais palavras. Tem que ser positivo, não entrar em pânico. Pensava que tínhamos 45 minutos, temos 40 minutos. Terminamos às 16 horas, portanto não liguem ao relógio e o que eu vou pedir é que sejam telegráficos. As questões que tenho para vos colocar poderão eventualmente até fugir um pouco do tema geral, mas têm toda a liberdade para depois fazer a ponte com o tema da governação e até, se quiserem, optar por não responder à minha questão e dizerem de Vossa Justiça o que é que pensam sobre a governação colaborativa. Então, estamos prontos? Vamos a isso? E eu, à medida que for passando as questões, faço uma breve, uma sucinta apresentação das associações que estão aqui representadas. Todos conhecem, temos aqui 7 associações empresariais e uma associação profissional. Boa tarde a todos. Isto é uma experiência nova também para mim. Agora, com isto tudo, já gastei 1 minuto e 8. Cristina Cisa Vieira, CEO, vice-presidente executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, na HP desde 2010, condecorada com o grau de Comendadora da Ordem de Mérito em 2023, dispensa de mais apresentações, uma associação que é, podemos dizer, centenária, tem as suas origens na Associação da Classe Operária, perdão, da Associação da Classe dos Proprietários, não da Classe Operária, da Classe dos Proprietários, registem aí para as gafes, da Classe dos Proprietários, não é que haja nada contra os operários, mas da Classe dos Proprietários dos Hotéis e Restaurantes de Lisboa. Muito obrigado pela sua presença. A questão é a seguinte, e já agora vamos tentar fazer 2 rondas, ok? Numa recente entrevista, afirmou que era muito importante alguém fazer um simplex nesta legislação europeia, estou a citar, porque é intragável. Na qualidade de jurista, que sabemos que acompanha as matérias legais e regulamentares nacionais e europeias, por onde começaria? 2 minutos. Bem, boa tarde a todos, meus parabéns à ETA. Lamento termos que deitar o moderador borda fora, mas é o que o tempo, enfim, impõe. Muito obrigada pelo convite. Rapidamente, esse comentário veio na sequência de uma entrevista e em que já estava no horizonte que, ao nível da União Europeia, da Comissão Europeia, seguindo, no fundo, aquilo que o relatório Draghi já apontava, era necessário, no fundo, investir em 2 princípios. Realmente acelerar o investimento a nível da União Europeia e outro, desregulamentar ou simplificar muitíssimo aquilo que é o quadro regulatório, porque a Europa realmente está a tropeçar nos seus próprios pés. E isto já estava anunciado, portanto eu não fiz nada de especial, disse que havia uma selva regulatória em matéria, sobretudo, de reporte ambiental. E em fevereiro de 2025 veio a ser aprovado o primeiro pacote Omnibus, que veio simplificar brutalmente as obrigações de reporte, do cumprimento do ESG, das várias diretivas, da taxonomia, daquela atrapalhada toda, de facto, não só alargando o prazo para o cumprimento, como libertando as empresas todas, cerca de 25% do fardo de reporte e 35% das PMEs, no fundo, da obrigação de reporte. Mais do que outra coisa qualquer, esta necessidade absoluta da Europa poder simplificar este quadro onde estava. E depois até escrevi sobre isso, dizendo, atenção, é preciso não deitar fora a criança com a água do banho. Nós temos objetivos para cumprir, a descarbonização da economia e as metas que a União Europeia se fixou, de até 2030 50%, até 2050 sermos o primeiro continente carbon free e, portanto, simplificar por um lado e, por outro lado, também não perder de vista aquilo que é necessário. Não podemos gerir aquilo que não podemos medir e, portanto, como é que nós vamos fazer isto? Simplificando as obrigações de reporte, que eram absolutamente vitais. De facto, já sabemos, baixa produtividade, fragmentação do mercado interno, falta de escala e excesso regulatório, claramente fazem-nos perder competitividade. E o quadro hoje é o que é. E, portanto, temos realmente que simplificar primeiro. Já fizeram vários pacotes. A Europa está sempre a simplificar por um lado, a complicar por outro, e, portanto, andamos aqui neste vai-vem. Mas temos que começar
por este princípio, que já é bom, que agora em abril o Parlamento Europeu também aprovou as propostas de simplificação do primeiro pacote Omnibus em matéria ambiental. Telegraficamente, começávamos por aí. Muito obrigado. Aqui a abordagem é puzzle, tutti-frutti, portanto eu não vou pegar agora nas deixas de quem interviu, de qualquer das formas tem também essa liberdade para o fazer. Carlos Moura, presidente da ARESP, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, podemos dizer igualmente uma associação centenária, as suas origens em 1896, na Associação da Classe dos Proprietários dos Estabelecimentos denominados Casas de Pasto e Vinhos de Lisboa. A primeira questão é que, em 2008, a ARESP passou a ARESP, com H. Okay? Portanto, ou seja, por via da integração da hotelaria na associação. Qual foi o impacto dessa mudança no domínio colaborativo, nomeadamente com o Governo e outras instituições, como é o caso de associações que participam nesta mesa redonda? Muito obrigado, Sr. Moderador. Tem uma segunda pergunta, não tem? Tenho. É para a segunda volta ou é para agora? É para a segunda volta, vamos tentar. Então, na segunda volta, eu falarei, se me der tempo, na governação colaborativa. Utilizando agora os seus 2 minutos, depois... Então, 2 minutos muito rápidos. Sublinhar o aniversário e o aniversariante. Parabéns, Hélder Martins, longa vida, muito sucesso, mais de 30 anos de rigor, de ética, de responsabilidade, de desenvolvimento, de criatividade, de inovação. Força, Hélder Martins. Estamos contigo. Fazer 2 agradecimentos também ao nosso Presidente. O primeiro, pela honra de estar aqui e de participar e dizer qualquer coisa em poucos minutos. Segundo, porque vamos ter uma aprendizagem fantástica de ouvir 9 intervenientes em 40 minutos. Vai ser uma verdadeira lição. Muito obrigado. Ok. Respondendo à pergunta, se repararem, e perdoem-me aqui a analogia, a letra H é uma letra muito interessante. É bonita e é equilibrada. E é bonita porquê? Porque é exatamente a letra por onde começa o nome próprio do Presidente da AETA, Hélder. E também já agora, e ele sabe, o nome do meu progenitor, do meu pai, também era Hélder. E portanto não podia ser mais bonita a letra H. Mas se repararem também, a letra H é uma letra equilibrada. Porque se tiverem a paciência de olhar bem, é o primeiro grau de uma escada. E quando em 2008 nós pensámos na importância que hoje os produtos característicos são 2/3 de 2 grandes atividades económicas em Portugal, é assim, produtos característicos, o transporte aéreo, a restauração, a hotelaria, as agências de viagens, os serviços culturais, são 2/3, 2 atividades. Restauração e alojamento. E pensámos, nós estamos fora deste campeonato. E, portanto, resolvemos começar a subir a escada. E o H tem o primeiro degrau. E o tempo deu-nos razão, o tempo vai continuar a dar-nos razão, porque nós temos mais de 1.500 associados. Para que todos saibam, a ARESP não é só uma associação, estou farto de repetir isto, de taxas e panelas, restauração e similares, é uma grande associação de alojamento turístico. Tem hotéis de 5 estrelas, um dos nossos vice-presidentes é um empresário com hotéis de 5 estrelas, tem de 4, tem de 3, tem hostels, tem alojamento local, tem resorts e, portanto, o tempo deu-nos razão. E o H, que lançámos em 2009, não foi em 2008, foi em 2009, o tempo deu-nos razão e vai continuar a dar-nos razão. São 2 grandes atividades económicas onde a ARESP não podia deixar de estar. Muito obrigado. Eu vou seguir a ordem, que talvez seja mais fácil depois pela utilização do micro. Eu tinha aqui uma outra ordem definida, passando a Joaquim Robaldo Almeida, secretário-geral da ARAC, da Associação Nacional de Locadores de Veículos. É uma associação mais recente, embora... Tem 50 anos. Tem 50 anos, tem as suas origens em 1942, até é de 75, mas as suas origens até vêm um pouco mais atrás. Recentemente afirmou que, e passo a citar, que o setor do aluguer de automóveis tem passado por transformações profundas nas últimas décadas, mas o seu futuro promete ser dinâmico e cheio de oportunidades. Sinteticamente, quais foram as transformações mais profundas que ocorreram e quais são as maiores oportunidades que antevê para o futuro? Sem dúvida, mas começo por felicitar
o nosso anfitrião, o Hélder Martins, e a associação que representa, a AETA. Muitos parabéns pelo 30º aniversário e pelo magnífico evento no qual estamos a participar. E agora, respondendo à sua questão, as principais transformações, eu falaria aqui, começaria por dizer que o Rentacar é a mobilidade por excelência. Costumo dizer que, em termos de mobilidade a seguir à aviação, é claramente o Rentacar. E é um produto extremamente importante para a atividade turística. Começaria por falar da digitalização e da automação, atualizações nos últimos 20, 30 anos, as reservas online, a gestão da frota em tempo real. Hoje em dia temos grande parte dos carros equipados com localizadores para ajuda ao cliente apenas em situações de emergência. Os serviços self-service para entrega de automóveis através de aplicações móveis. Hoje já é possível alugar um carro na internet, por exemplo, e levantá-lo no aeroporto ou noutro local, ou no terminal de transportes, sem contacto humano. Eu costumo chamar aquelas máquinas, são máquinas de cigarros, que eu não fumo, mas máquinas que deitam chaves de automóveis, portanto. É um sistema de aluguer completamente sem intervenção humana, o que não quer dizer que, se o cliente assim o pretender, poderá ser atendido por um recepcionista pelo método tradicional. Falaria também nas mudanças do perfil do cliente. O cliente hoje é um cliente muito diferente do que era há 30 anos. É um cliente que usa as redes telemáticas, reserva o seu carro por computador, por telefone, e aqueles balcões de venda que existiam no passado são cada vez mais residuais. Falaria também da sustentabilidade do setor, os preços cada vez mais transparentes e a digitalização das experiências. No que diz respeito à regulação e à fiscalidade, têm sido introduzidas algumas normas de atualização, mas estamos muito longe daquilo que o setor pretende em termos de simplificação e também da fiscalidade, que é um dos setores mais penalizados em termos de fiscalidade no nosso país. Isto para terem uma ideia, o setor de rentacar paga, portanto, ao erário público por ano 1.100 milhões de euros. Portanto, não há, pelo que eu tenho visto, muitos setores a pagarem este tipo de impostos, que estamos aqui a falar do imposto sobre veículos, do imposto único de circulação, do IVA e do IRC. Também as mudanças no fornecimento de automóveis, que têm sido colmatadas. Tivemos isto no passado, quando foi a crise dos chips, mas que está ultrapassado e cada vez estamos a introduzir mais carros elétricos, embora diga com grande certeza que a clientela turística não procura este tipo de carros. Nós temos em frota, neste momento, cerca de 1.600 carros totalmente elétricos, mas que não têm procura. Isto numa frota que vamos ter agora no pico de cerca de 130 mil carros. Importa-se que eu o interrompa, por favor. Perdão? Importa-se que... Sim. Posso? Sim. Podemos passar... É porque não temos tempo. Sim. Já estou a concluir. No que diz à concorrência, diz respeito à concorrência e à consolidação, é um mercado extremamente concorrencial e dinâmico. Muito obrigado. E peço desculpa. Voltamos aos Hs. Não começa por H, tem o H, o outro também não começa por H. Daniel Doadro, presidente da Associação dos Industriais de Hotelaria e Similares do Algarve, desde 65 à ISA, mas também com origem num grêmio, portanto, antes de 74. A ISA afirma que, e seguramente é verdade, que a sua criação deveu-se à necessidade de uma associação local mediadora, pudesse reivindicar a autonomia e coordenasse na região, na sua própria região, neste caso o Algarve, as diretrizes, visto que até então os hoteleiros algarvios se inscreviam numa associação situada em Lisboa, com uma tutela distante, abstrata e de um centralismo dominante. Mais de 50 anos envolvidos, permanecem válidas as razões que conduziram à criação desta associação de âmbito regional. A tutela continua distante e o centralismo dominante, ou podemos extinguir a ISA?
Bom, eu, antes de mais, vou fazer meus os cumprimentos à ETA e vou fazer uma pequena correção só. É uma provocação para casa. aqui, Para aqueles que conhecem, claramente não sou o presidente, não estou com este bom ar, porque o Algarve, apesar de fazer maravilhas, ainda não consegue este rejuvenescimento. Partilhamos do mesmo nome e isto é recorrente, eu já estou habituado, se calhar para alguns dos presentes, também já testemunharam este mesmo incidente. Sobre extinguir a AISA, eu vou defender por enquanto que não, mas se calhar defendo em causa própria. Provavelmente devíamos adequar esse texto, se calhar falar de uma gritante centralidade e de um distanciamento. Em 1971, uma viagem a Lisboa e os meios de comunicação eram o que eram, a distância era de facto uma realidade. Hoje em dia, desde que temos essa representação, há praticamente 50 anos que temos uma proximidade muito grande com os decisores e podemos dizer que ela acontece porque nós existimos. A hipótese que estamos a colocar, então, é se a AISA não existisse, como estariam os nossos interesses a ser defendidos? Eu lamento concluir que experiências recentes, como tivemos as crises da água ou do Covid, demonstraram a importância dessa representatividade regional, até a representatividade regional que é mais específica por subsetores, e a AISA não representa a todos. Mas tivemos a oportunidade de trabalhar na questão do Covid com o Sr. Secretário de Estado e com o Presidente da RTA à altura que aqui estão e defender aquilo que era a importância para a especificidade do turismo do Algarve, as medidas de apoio, as necessidades específicas, o que a sazonalidade iria implicar no aguentar as empresas nessa crise. O ano passado, com outro conjunto de intervenientes, tivemos uma crise da água em que, se calhar lamento dizer, não tivéssemos tido a oportunidade, em conjunto com a RTA, de defender os interesses reais dos empresários no Algarve, as medidas que tinham sido implementadas tinham sido francamente gravosas. Portanto, para nós, a representatividade regional continua a ser fundamental. Felizmente, ela hoje em dia acontece com uma enorme proximidade e cooperação com os outros intervenientes que, bem ou mal, têm decidido de uma forma centralizada. Muito bem, um bom exemplo de governação colaborativa. Passemos então para Fernando Garrido. Fernando Garrido, representante aqui de uma associação profissional, a Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal, criada em 1973. E a minha questão é como é que evoluiu a profissão nos últimos 30 anos e já agora qual o impacto da extinção da carteira profissional de diretor de hotel? Bem, antes de mais, uma vez mais, muitos parabéns à ETA, ao seu presidente, Helder Martins. Bem, a nossa profissão começou de uma forma muito evolutiva. No passado, nós evoluíamos pelas diferentes posições no hotel e crescíamos até chegarmos a diretores. Hoje em dia, nós somos muito mais profissionalizados. Dentro da multidisciplinaridade, muito obrigado, um brasileiro a corrigir-me, é positivo, muito obrigado. O português é muito mau, muito mau, muito obrigado. Somos muito mais técnicos, muito mais profissionais e acompanhamos os produtos que gerimos, porque efetivamente os produtos evoluíram bastante, os nossos hotéis são verdadeiramente a diferença e os diretores assim também a marcam. Nós somos o garante da qualidade e, para além disso, nesta fase em que há uma dificuldade no recrutamento, a profissão de direção, de chefia, assume um papel ainda mais preponderante. Relativamente à questão da carteira profissional, nós não somos nem a favor nem contra, não é uma questão de carteira ou deixar de carteira. Eu acho é que temos que reconhecer efetivamente as profissões. Não é especificamente os diretores, é globalmente. Nós não podemos dizer que temos falta de recursos e que temos falta de alunos nas escolas e depois, quando eles vêm para o mercado de trabalho, eles são equiparados a qualquer outro profissional. Sai uma pessoa formada e, fruto da autorregulação, eles têm exatamente a mesma posição que qualquer outro colaborador. Com a dificuldade de recursos que nós temos, nós pagamos igual entre um profissional formado e outro não formado. O importante é que ele surja. Neste sentido, e pegando nas palavras do Sr. Secretário de Estado, na revisão do REGET, nós fizemos diversas propostas, entre as quais diversas que foram de encontro a este reconhecimento. Muito obrigado. Eduardo Miranda, presidente da associação mais jovem que aqui está, da ALEP, ainda uma menina, ainda não é adolescente, não é? De 2015. Menina, de acordo com as estatísticas
há a lei para a associação do alojamento local em Portugal, mas que todos saberão. De acordo com as estatísticas do turismo, em 2024, o alojamento local com 10 ou mais camas representou 15% das dormidas. Estamos a falar de 12 milhões de dormidas num universo de 80 milhões. Em 2023, porém, Eduardo Miranda afirmou que o AL representava mais de 40% das dormidas totais. Quais são as suas fontes? Que evidências é que temos? Muito bem. Parabéns à ETA, Hélder, parabéns. Há muito tempo que não era convidado para uma festa de 30 anos. Mexe com o ego. Sobre a pergunta especificamente, não vou falar de alojamento local só, mas vou utilizar o alojamento local como a importância da informação. Sem informação nós não conseguimos gerir nem medir. O alojamento local é um caso típico, é algo relativamente recente, apesar do Algarve ser antigo, e a estatística não acompanhou. O Turismo de Portugal tem dados fabulosos no Travel BI, mas quem dá os dados de base é o INE. E o INE não contabiliza menos do que 10 camas. 80 e tal % do alojamento local tem menos de 10 camas. Isso significa que esta estatística quase toda do alojamento local não está contabilizada nos dados do INE. Nem de hoje, nem há 5, nem há 10 anos atrás. Não? O Eurostat fez um trabalho nesse sentido. O Eurostat foi falar com as plataformas e conseguiu as reservas diretamente, ou seja, não é estimativa, não é inquéritos, não é nada. Conseguiu das 3 grandes que representam 90% as reservas, e conseguiu desde 2018. E a partir daí, nós temos tudo aquilo que é até 9. Só para ter uma ideia do gap, não é que isto vai crescer, porque isso não existe há 5 ou 6 ou 10 anos, não é contabilizado, mas só para ter uma ideia, em 2023, nós pedimos a Nova para fazer este ajuste, e em 2023, o gap daquilo que não era contabilizado, que estava no Eurostat, que eram 40 milhões de dormidas, 36 milhões não eram contabilizadas no INE, desde não sei quanto. Portanto, isso é 30% das dormidas. Quer dizer, como é que nós podemos estar a falar que cresceu 1, 2, 3%, se há 30% fora? Portanto, aqui há uma questão que é urgente. E no Algarve, só para terem uma ideia, são 20 milhões de dormidas, há 10 milhões de dormidas do alojamento local, calculadas pelo Eurostat, já ajustadas, com menos 10 camas, que não estão contabilizadas. Se me perguntarem, esses 10 milhões que estão contabilizados, mudam um pouco o cenário da divisão pelos municípios? Não sei, esses dados não existem. Se calhar até tem mais em Tavira, do que a proporção pode ser diferente, a distribuição é diferente. E eu acho que esses dados são importantíssimos para nós avaliarmos o que é que está a se passar, pode ser experimental, seja o que for. Então, aqui é um apelo, o André já lançou, aliás, o Turismo de Portugal está a fazer esse trabalho, ao INE, está na hora de começarmos a pensar em integrar, como fez o Eurostat, mesmo que seja a nível experimental. E deixa a última a importância dos dados. A estada média, estávamos aqui a falar de estada média. Está diminuindo em algumas zonas. Nós estamos a ver uma mudança comportamental, as pessoas estão a fazer mais partidos. O que é que acontece? Viagens mais partidas. Se eu for um turista que vinha antigamente uma semana para o Algarve, pegava no avião, passava uma semana de praia e voltava, e agora eu passo 2 semanas, porque descobri que Portugal é muito mais, e fico 5 dias na praia, 5 dias em outras zonas, Faro, por exemplo, um outro tipo de Algarve, que ainda 5 dias no Douro, para as estatísticas, eu estou a prejudicar a estada média e vai parecer que eu piorei a qualidade. Portanto, nós temos que repensar a forma como nós olhamos para os dados, porque são uma ferramenta fundamental para saber se estamos a evoluir ou não. Muito obrigado, Eduardo, pelo seu contributo. Passamos então agora para a APCAT, para António Marcos Vidal, Presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos. Surgiu em 2007, resultante de uma fusão de 3 outras associações. Por questões de tempo não vou conseguir dizer os nomes dessas 3 associações. A questão é, sendo uma associação relativamente recente, qual é a intensidade da relação institucional da APCAT com as restantes associações aqui presentes e de que forma se tem vindo a materializar? Bom, em primeiro lugar, também queria dar os parabéns e passar diretamente à pergunta. A primeira questão, e desculpe, eu acho que não tem nada a ver com a idade. As associações aparecem quando existe necessidade de alguma coisa. Nós, e como disse lá muito bem, eram 3 associações que já existiam desde a década de 80, 90 e que perceberam que era importante para a governança unirem e criarem sinergias. E como temos este princípio, como é óbvio, a nossa relação com todo este setor que está aqui é ótima. Porque só pode ser ótima. Porque nós somos o setor que constrói os conteúdos, aquele que dá as experiências para todos os outros.
Porque é que as pessoas, ainda agora estava a dizer, a pessoa pode vir para o Algarve e a seguir quer ir para o Douro. Quer ir para o Douro fazer o quê? Ver alguma coisa, fazer alguma coisa, sentir alguma coisa. E quem é que faz isso? É o meu setor. Portanto, como é óbvio, nós só podemos ter boas relações e também, por princípio e filosofia, só queremos ter boas relações com todo o setor. Agora, também digo que há áreas, nomeadamente, assistimos ainda agora aqui nesta última intervenção, há setores institucionais que esses sim parece que pararam há 100 anos. Ainda não começaram a perceber que é preciso mudarem o chip, que é preciso pesquisarem dados, é preciso não porem de fora imensas atividades, porque realmente, enquanto não houver capacidade de trabalharmos todos em comum, o turismo corre sérios riscos de deixar de ser competitivo e aquelas coisas todas que passámos aqui, pelo menos à tarde, a ouvir. Muito obrigado. Eu, quando estou a fazer referência aos anos de fundação, não é no sentido para classificar, de forma alguma, é até para ilustrar que estamos aqui perante uma realidade que é dinâmica, é apenas e tão só. Passemos ao pentapresidente, posso tratá-lo assim? O pentapresidente vai o Pedro Costa Ferreira, presidente da APAF, da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, uma associação também antiga, que vem dos grêmios, com esta designação desde 1975, e vai, toda a gente saberá, no 5º mandato à frente desta associação. Mas está a acabar, hein? É o último. Nos últimos, não conheço os estatutos. Nos últimos 30 anos, quais foram as alterações com maior impacto na atividade das agências de viagens? O desenvolvimento tecnológico, a desregulamentação do transporte aéreo, as motivações dos consumidores, mas acima de tudo, e de uma forma muito sintética, já agora nós já vamos em 17 minutos, 27 minutos para levar o microfone até aí, depois temos 13 minutos para trazer o microfone até aqui, não é? Pergunto, acima de tudo, quais foram as boas e as mais alterações para as agências de viagens, ou só tem havido boas alterações? Parabéns, Hélder, e obrigado pelo convite. Muito rápido, eu não acho que haja, vou ser telegráfico, não acho que haja boas ou más alterações, há a evolução do mundo e nós temos com essa evolução desafios e temos que encontrar as respostas para esses desafios. Eu acho que nos últimos 30 anos houve naturalmente tanta coisa que aconteceu, eu talvez elegesse 3 grandes revoluções. A expansão brutal da internet, que trouxe toda a informação para as mãos do consumidor, a liberalização do espaço aéreo, que trouxe muito mais opções, muito mais concorrência e baixou de forma drástica o preço das viagens e trouxe-as para a zona quase de um commodity, e a explosão económica na Ásia, que provocou ela própria uma explosão do turismo a nível mundial. Estas 3 revoluções fizeram com que há 50 anos as agências de viagens fossem absolutamente imprescindíveis quando se falava de uma viagem. Hoje não é assim. Hoje a concorrência desenvolve-se ao longo da cadeia de valor, que é uma característica muito, muito especial deste setor. Muitos de nós, ou das empresas destes subsetores, podem trabalhar com o mesmo cliente e podem disputá-lo, e isso é quase único. E por outro lado, eu perdi-me, mas vou tentar voltar, no fundo, voltar ao trilho. O que é que de bom... Sim, a concorrência está ao longo da cadeia de valor e as agências de viagens que eram imprescindíveis passaram hoje a ter absoluta necessidade de criar valor, como todos os outros intervenientes económicos. Não se tem portado mal o setor nesta necessidade de criar valor. Nós acompanhamos o setor com um estudo da UI. Atualmente, em 2023, é o último estudo que foi realizado. O valor económico da distribuição turística, efeitos diretos, indiretos e induzidos, são 5,8 mil milhões de euros, representam 2,8% do valor acrescentado bruto nacional, e se este valor pode não ser muito sedutor ou pode não tocar nenhuma campainha nas cabeças de quem está a ouvir, se eu disser que este valor representa 16 vezes o VAB da Auto Europa, se calhar já se percebe o alcance e a dimensão do que é este setor, que, portanto, tem reagido bem a todas estas transformações e, de certa maneira, tem vencido.
Sim, todos nós sabemos o contributo dos diferentes setores para esta grande indústria. O microfone pode ficar aí, depois eu irei interagindo. Temos aqui outro microfone. Eu voltava a Cristina Cisa Vieira, e há pouco falámos aqui de números, sabemos que depois eles valem o que valem, não é? Porque depois nem se conseguimos captar tudo. O certo é que nos últimos 30 anos, de acordo com o INE, as dormidas passaram a nível nacional de 28 milhões para 80 milhões. Eu acho que há 30 anos atrás ninguém conseguiria prever que dávamos este salto. É certo que hoje estamos a medir coisas que não medíamos há 30 anos, mas ainda há muitas coisas que continuamos a não medir. Cristina Cisa Vieira, onde estaremos daqui a 30 anos? E como estaremos? No espaço ou na Terra? Bom, é assim. Primeiro, o senhor moderador fez perguntas super interessantes que não temos tempo de debater aqui e nós sabemos que as fez. Tem-me pena, é um brilhante moderador, mas não, pronto. Não diria. Telegraficamente, primeiro, só dar aqui uma nota relativamente ao que o Eduardo Miranda dizia. E embora eu jurista há muitos anos que faço gestão, fica com aquele velho princípio do pai da gestão, do Peter Drucker. Nós, de facto, não conseguimos medir o que não conseguimos gerir o que não conseguimos medir. E, portanto, aquilo que o Eduardo disse, e que me levou, aliás, num artigo, a dizer isso é impossível, porque não sabia a fonte, acho que isto é motivo de grande preocupação. A mesma coisa com a estada média. Se nós queremos um mercado americano que vem cá mais tempo, fica menos tempo em cada hotel, mas está mais tempo no país todo. Portanto, isto, de facto, o Turismo de Portugal, o INE, o Banco de Portugal, têm que afinar as estatísticas. Há aqui buracos gigantescos. Portanto, Eduardo, em absoluto concordo consigo. Já que falamos de números, é evidente que nós crescemos, e eu trouxe a minha cábula para não me perder, lá está, em dormidas, quer de não residentes, crescemos 2,5 vezes, de 95 a 2024, de residentes 3,5 vezes, no total, portanto, 3 vezes. Mas o interessante é quanto é que crescemos em receitas. Crescemos 9 vezes e crescemos em proveitos de hotelaria, e só temos dados 2000, 6 vezes. Portanto, isso significa que estamos a crescer em volume de quem nos procura, hóspedes, dormidas, etc. Mas, sobretudo, estamos a crescer em valor e é aquilo que pretendemos ter. Eu não sei onde é que estamos daqui a 30 anos. Sei que há uma coisa. Aqui, the sky is not the limit. Segundo, não é só crescer em quantidade, em volume. Há que perceber para onde é que estamos a ir. O Mário Ferreira disse que iríamos para o espaço, mas isso é em 2060. Até lá temos que cuidar aqui do nosso território. Mas, Sr. Professor, permita-me só, porque a última pergunta, já não chegamos lá, é só dar assim, uma pincelada muito rápida nas associações. Não, mas pode falar das associações. Com a autorização do meu presidente, e porque temos aqui um outro presidente, e eles jogam os dois ténis, e, portanto, eles são muito companhão de ruta, há uma coisa que podemos dizer, Bernardo Trindade, nós não vamos pôr um R no nome. Portanto, nós seremos a Associação de Hotelaria de Portugal e acreditamos... Atenção, é porque eu acho que nós temos aqui associações patronais, associações empresariais e associações profissionais. São coisas distintas. São coisas distintas. As associações profissionais, que é o caso do Fernando Garrido, têm uma determinada missão. As associações empresariais, temos aqui outras também, é o caso da ARAC. Agora já é patronal. Pronto, negocia contratos coletivos de trabalho. Pronto, então peço desculpa. Mas há associações empresariais que fazem todo o sentido. Nós acreditamos, de certa maneira, na verticalização. Ou seja, nós, por exemplo, quando falamos em questões de qualidade do ar interior, em questões de negociar com as plataformas, em questões legislativas muito específicas da nossa atividade, nós temos, obviamente, F&B nos hotéis, mas não é a restauração, não é o nosso core. E, portanto, consideramos, ao contrário, que a hotelaria é aquilo de que nós sabemos à séria. A mesma coisa com o alojamento local. Nós temos alojamento local coletivo, e o Bernardo tem dito sempre muito isto, de facto, o alojamento local coletivo, porque nós não temos vocação para prestar o tipo de serviço que o empresário, que a Alep significa, necessita muitas vezes. A Alep é especializada num alojamento local na qual nós não somos. E eu não sei também qual vai ser exatamente o futuro. Parece-me que esta questão, por um lado, de alguma especialização, sem perder o foco de que algumas, e eu recordo que o Sr. Moderador dizia, portanto, a AISA nasceu porque havia uma tutela distante, abstrata e de um centralismo dominante. Por exemplo, nas últimas eleições que a Associação de Hotelaria teve, há pouco tempo, e o Bernardo Trindade assumiu agora a posse, portanto, o segundo mandato como Presidente da Associação de Hotelaria, algo que ele sublinhou sempre. Deve ser porque é a costela madeirense dele e pronto. Ou seja, a questão do centralismo dominante levou-o claramente a reforçar a presença da associação
noutras regiões do país. Não que pretenda substituir as associações regionais, não é essa a nossa intenção. Mas como associação nacional e especializada, acreditamos que temos algo a dar aí. Por outro lado, a questão das negociações com os sindicatos. Todos nós sabemos, porque somos da CTP, o que é que a CTP tenta fazer há muito tempo, que é dizer assim, a questão de centralizar por verticalização de setores a negociação com os sindicatos, e nada, obviamente, isto é feito assim, deste encontro. Por exemplo, temos aqui o presidente agora da Cruz Vermelha Portuguesa, que eu saúdo como meu presidente e uma pessoa ilustríssima e muito perto do meu coração, e conseguiu fechar, ao longo de... Há quantos anos não fechávamos? Realmente convenções coletivas de trabalho com os sindicatos. É um trabalho moroso, de especialidade, que é preciso, de facto, haver aqui uma certa harmonização. E aqui eu lamento, mas quanto mais divididos houver e quanta mais hiperabundância de associações, enfim. A outra coisa é o voluntariado. E, mais uma vez, aponto para o Presidente da Cruz Vermelha só por isto, porque há realmente... É difícil. E, portanto, esta questão de haver especialização e profissionalização das associações, quando o chairman, que para mim tem que continuar ligado às empresas, é o caso destes senhores que aqui estão. Não é? Temos secretários-gerais e temos presidentes. E, de facto, há um trabalho de formiga, um trabalho por dentro, um trabalho de conhecer e um trabalho daqueles que estão também ligados às empresas, que são os presidentes. E eu acho que há especialização, profissionalização, foco e uma boa negociação. Acho que pode ser o futuro e acho que há muitas associações e muito importantes, quer a nível regional, quer de representação local, quer de representação nacional. Muito obrigado. Eu vou ceder um bocadinho o tempo, não é? Porque eu tinha aqui um guião, eu quase que estava na disposição de saltar o guião e agora vamos comentar o que disse Cristina Cisa Vieira. E se calhar agora estamos aqui mais não sei quanto tempo e isto seria interessantíssimo, mas não posso fazer. De qualquer das formas, Carlos Moura, tínhamos combinado que esta segunda intervenção era por sua conta e, portanto, não faço pergunta. Força, não diga. Faz. Não faço pergunta. Ora. Até uma semana a preparar a minha intervenção, ouvindo o seu guião e agora o senhor faz-me essa brincadeira. Não vamos falar de fiscalidade, a pergunta estava preparada, era sobre fiscalidade, que está sempre a falar de fiscalidade, mas pode falar de fiscalidade e pode falar, inclusive, esta questão que foi aqui abordada pelo Cristina Cisa Vieira, mas tem 1 minuto e meio, não mais. Peço-lhe. Então é muito rápido. Fiscalidade. Nós... recorrentemente, para não dizer sempre, quando há eleições, quando há orçamentos gerais do Estado, sempre a Aresp apresenta um conjunto de soluções. Não são problemas, conjunto de soluções. Porque o nosso lema é proximidade, produzir propostas, mediar e dialogar soluções. Eu faço aqui uma afirmação num minuto e meio. Há boas políticas... Já gastou meio minuto. 1 minuto só, já gastou meio. Há boas políticas públicas, mas para serem melhores têm que ter a presença, a participação regular, permanente, não reativa das associações empresariais. Não há melhores políticas públicas senão na origem, na criação de soluções para a economia nacional, se as associações que sabem, que conhecem o chão de fábrica, não estiverem presentes. Matéria que diz respeito à governação colaborativa, a Aresp tinha aqui meia hora para falar. O que é que se passou na pandemia? Trabalhámos todos os dias com a Direção-Geral de Saúde, com o Turismo de Portugal, com as Secretarias de Estado do Comércio e do Turismo, está ali a senhora ex-secretária que sabe muito bem daquilo que eu estou a dizer. Trabalhamos com a ASAI, trabalhamos sempre. Greve do lixo em Lisboa, foi a Aresp, agora no Natal, que contribuiu para diminuir o impacto. Nós trabalhamos com muitos municípios, muitas câmaras, em muito daquilo que é a regulamentação. E, portanto, espírito colaborativo é aquele que é a nossa cultura. Os próximos anos, os próximos 129 anos desta instituição estão garantidos. Porquê? Porque há uma cultura enraizada, profundamente enraizada, de ética, responsabilidade, inovação permanente, criatividade e disponibilidade para o diálogo. Se há muitas associações em Portugal empresariais, eu lamento. Nós, nos últimos anos, fizemos 3 integrações de 3 associações. Uma delas era da Albufeira. A outra é a União do Centro. E a outra era a AECAMP do Campismo e Caravanismo. Se não há mais coesão no associativismo, é porque nós todos temos o nosso quintalzinho. E não há ninguém que consiga atirar pedras ao telhado do vizinho.
E, portanto, nós temos que nos entender, porque para haver melhores políticas públicas, nós temos de estar permanentemente e não a termos uma ação reativa como é aquilo que acontece normalmente. Muito obrigado. E isso é a dica para o Joaquim Robaldo Almeida. Na sua opinião, quais são as principais políticas públicas com impacto na atividade dos associados da ARAC? As principais políticas públicas... Que deveriam ser adotadas, no fundo. Que deveriam ser alteradas. Eu dou aqui uma pincelada na fiscalidade. Termos uma fiscalidade mais, nem digo igual, mais parecida com a espanhola, que fiscalidade automóvel, que é o nosso concorrente mais direto e que, com a abertura de fronteiras, nos está a causar sérios problemas, inclusivamente em termos de legislações que possam vir que estão a ser preparadas e que, se Portugal não tiver uma posição muito firme, pode ser uma catástrofe para os empresários portugueses. E não é só do rent-a-car. Eu diria que do comércio automóvel e de toda a alocação automóvel. Uma diretiva denominada Cross-Border, que está neste momento ainda em fase de elaboração de projeto, mas que, nomeadamente para Portugal, porque é vizinho de um país que tem uma fiscalidade automóvel a mais branda da Europa, em que os rent-a-cars não pagam qualquer tipo de imposto, portanto, os empresários portugueses ficam aqui numa situação muito difícil. Diria também aqui, ainda no campo da fiscalidade automóvel, que deveria haver uma dedutibilidade do IVA da locação automóvel no que diz respeito também aos veículos híbridos, à semelhança do que se passa com os elétricos, portanto, para equiparar com os outros países europeus. A nível do IVA, ao contrário de outras associações, não temos nada a apontar. Nós temos o IVA de 23%, é o que é. É o IVA da locação automóvel em todos os países que eu conheço da Europa. Portanto, não existe IVA. Aqui um toquezinho na questão das associações. Quando fomos para aqui todos a bater, a minha associação tem 10 anos, tem... O culpado fui eu. É muito rápido. Eu não quis bater a ninguém. Tem 70 anos, tem 80, tem 90... Todas as associações patronais foram constituídas em 1975. Daí para trás é história. Nós, no caso da ARAC, se formos pegar na história, nós derivamos do Grêmio dos Industriais de Transporte em Automóveis, que é dos anos 40 do século passado. Mas eu, quando falo dos 50 anos, é como associação patronal, que são todas as associações. A Arespa, a HP, são todas de 1975, como todos nós sabemos. Portanto, acaba por ser um não tema. Exato, acaba por ser um não tema. Em relação às associações... Para terminar, por favor. E vou já concluir. As associações terão sempre um grande papel atualmente e no futuro, apesar de, na minha opinião, existirem demasiadas associações em Portugal. Segundo o último registro, existiam 1.100 ou uma coisa assim. No nosso setor, que é um setor pequeno, é um setor que nós, representando cerca de 90% do setor, são cerca de 200 empresas, a associação não serve apenas para representar as empresas. As empresas querem algo mais, querem serviços, que é aquilo que a ARAC acordou já há alguns anos. Gabinete de Estatística, nós temos estatística de vários elementos do setor, uma revista, portanto, o apoio na documentação automóvel, que passam cerca de 100 mil processos anuais pela ARAC. Portanto, o associado não quer apenas dizer eu faço parte desta associação, é o meu clube, o associado quer serviços no imediato, quer ver no imediato uma resposta àquilo que pretende. É isso que eu penso do futuro das associações. As associações que se profissionalizarem e que prestarem serviços terão futuro. Quem não estiver assim, não sei se terá um grande futuro. Muito obrigado pela sua perspectiva. O Daniel vai ficar para o final, é o homem da casa, digamos assim. É a mesma pergunta que tinha preparada para Joaquim Robaldo Almeida, também estava preparada para deixa-me ver aqui, não era para a Alep, era para o António Marques Vidal. A questão das principais políticas públicas com impacto na atividade dos seus associados e, no fundo, quais são aquelas que considera que deveriam ser adotadas? Eu desde já, para dar uma resposta cabal, Hélder, tens que fazer mais um congresso em que eu falo durante 4 dias. Pronto, eu estou a brincar, mas é só para ter noção. Porque é assim, se nós somos a atividade que cria conteúdos em cima do território, eu acho que é escusado dizer.
No governo que caiu agora, tínhamos 10 tutelas, temos 308 autarquias, 2 regiões autónomas e não sei quantos institutos públicos que com a mesma tutela não falam um com o outro. Isto é o caos. E mais, e temos imensos grupos em que vários setores estão lá representados. Vou dizer o caso concreto, a gestão dos nossos parques e reservas, em que há um plano de ordenamento que é articulado com vários setores, mas depois é criado um documento de gestão que é feito pelos técnicos, única e exclusivamente é que do ICNF, e nem o Conselho de Cogestão consultam. Isto é o caos. E como dizia ali o Carlos, e muito bem, eu só não bati palmas porque estou um bocadinho constrangido, o que é raro em mim também, é que não, assim, hoje em dia, se nós queremos ser competitivos, tudo deve ser feito em parceria. Porque não é criar coisas e depois ir fazer remendos e que nós fazemos uma estrada boa. É desde o início discutir, conversar e criar consensos. Como é lógico, cada uma das entidades tem que cumprir os seus objetivos, mas é no diálogo que se constrói soluções. Soluções essas que são muito mais sustentáveis e muito mais equilibradas do que aquilo que é prática hoje em dia. Outra questão que nós temos lá de problemas é a questão fiscal. Nós temos uma fiscalidade completamente desajustada ao setor. Basta dizer, se houver uma associação profissional, imagine, de farmacêuticos, que organiza o congresso, o IVA é 6%. Mas se essa organização profissional entregar isso a um organizador de congressos profissional, o IVA passa a 23%. Se eu fizer uma caminhada como uma empresa de animação turística, eu pago 23%. Mas se disser que eu sou o clube aqui de Lagoa, eu só pago 6%. E por aí afora. Portanto, isto é incentivo ao tráfico, incentivo à corrupção. Porque quando nós fazemos uma má lei, incentivamos a corrupção. Portanto, estes são os dois problemas fundamentais. Uma falta completamente... Nós temos um Estado que parou no tempo. Isto, claro que eu estou a ser generalista, isto não se aplica assim tucur, mas é uma tendência. E temos também, depois, uma fiscalidade que então, cada vez que se fala em mexer no IVA, parece que Portugal inteiro para. Quer dizer, eu acho que temos que deixar de ter sim, preconceitos e começar a olhar para as coisas como elas são e tentar encontrar soluções. Muito obrigado. Já vamos ao Pedro. Agora, o Eduardo Miranda, e aqui na sequência de questões, considera que esta governação colaborativa, que no fundo temos também aqui a falar, é uma realidade no turismo hoje? Sim, ontem, será no futuro? Eu vou dar a minha perspectiva de uma associação nova. Aliás, eu não sei porque ficam chateados. Desde os 50 anos, tudo que é associado com nova, eu aceito logo, mesmo que seja uma menina nova, não tem problema nenhum. Eu entrei em 2015, com a associação, 2013, e eu acho que a questão da colaborativa, uma coisa é nós estarmos aqui e há essa colaboração. Trabalhamos com a Aresp, trabalhamos... A HP, quem criou a nossa legislação foi aqui o Bernardo Trindade. Portanto, estamos num evento da hotelaria com alojamento local. Acho que isto mostra bastante, mas, acima de tudo, são resultados. E eu me lembro, no plano de 2017, 27, que era, aliás, o Nuno Fazenda esteve aqui para fazer aqui, que era, o grande objetivo era diversificar os ativos estratégicos. Nós tínhamos o Praia e Sol, que era uma questão nossa, fundamental, uma conquista do Algarve, principalmente. Tínhamos as ilhas, a Caso da Madeira. E o que é que se conseguiu nesses 10 anos? Eu me lembro de apresentação e falei, bem, é um monte de coisas incipientes. Passados 10 anos, valem o que valem os prêmios, mas o prêmio é sinal de reconhecimento. Portugal consolidou naquilo que já era muito forte, que é o golfe, número 1 do golfe mundial. Surgem destinos urbanos que ganham sucessivamente prêmios. Lisboa, Porto, agora Braga. Ganhamos gastronomia, Lisboa, Porto. Melhor destino do enoturismo, surf. Ou seja, conseguimos boa parte daquele plano estratégico materializar. Isto é absolutamente fundamental, não pelos prêmios. Nós subimos naquilo que é a posição na cadeia de valor. Nós deixamos de ser uma commodity que pode ser facilmente substituível para ser uma impressão digital.
uma coisa que é única. E esse era o grande objetivo. E dar um salto em cadeia de valor de setores a nível internacional é das coisas mais difíceis. Exige o quê? Consistência. Então, aqui os secretários de Estado, todos os responsáveis pelo turismo regional, que ao invés de reinventar a roda sempre, deram continuidade ao trabalho do outro. Portanto, é a partir daqui que tem que se construir o futuro, com algum orgulho, sabendo que há muita coisa por fazer, muitos probleminhas e questõezinhas, mas que conseguiu-se um caminho certo e que, a partir daqui, nós temos que trabalhar com esse orgulho, porque, senão, a nível de política pública, vamos estar sempre a dizer que somos o obstáculo do país, o problema do baixo valor acrescentado, e, portanto, eu acho que é a partir daqui que se faz. Isto é o exemplo de colaboração. Muito obrigado. Passo ao Fernando e depois vamos ao Pedro. Fernando, e neste contexto, qual é o papel das associações profissionais, no caso concreto da sua associação profissional? Bem, eu acho que claramente temos que ser formadores diferenciadores, com formação muito especializada, não só na formação tradicional, mas com atividades que acrescentem valor à formação pessoal e profissional dos diretores. Fazer evoluir a profissão, criar condições melhoradas para o exercício da mesma, com contributos ativos para o setor, nomeadamente ao nível da segurança, ao nível da formação nas escolas, com inputs claros sobre o que é o futuro da profissão, e acho que temos aqui um papel que podemos desempenhar e que nunca fomos vistos como tal, que é na concertação social. Aquele papel que hoje em dia já fazemos nos nossos hotéis, em que somos os conciliadores entre os colaboradores e a administração, também poderemos fazer esse papel, fazendo ali um balanço de conciliação entre as entidades patronais e os sindicatos. Muito obrigado. Passava ao Pedro, por favor. Pedro, recentemente afirmou que os principais desafios para 25 seriam os preços na hotelaria, a opinião pública face ao turismo e a mobilidade. Eu sei que isto é muito complexo, mas muito sinteticamente, que respostas defendem a APAFT para estes desafios, ou então, se calhar, escolha um deles? Sim, eu vou tentar ser telegráfico. Em primeiro lugar, a realidade é dinâmica. Eu hoje acrescentaria a total incerteza que temos no mundo, e pelo menos, e acrescentaria a possível implosão dos nossos aeroportos com os casos recentes que temos tido. Nós podemos estar à beira de um verão de uma catástrofe total relativamente ao nosso país, depois de andarmos aqui todos a falar em investimento e em futuro. Eu, em relação aos preços dos hotéis, o problema não são os preços dos hotéis. O Hélder Martins lembra-se bem, nós tivemos recentemente, enfim, nos últimos anos, na televisão várias vezes a falar quando as pessoas no verão se queixam dos preços altos no Algarve, e nós os dois a explicar que toda a gente se queixava era dos preços baixos no Algarve. Portanto, preços altos no Algarve era uma coisa ótima, não é isso que está em causa. O que está em causa é que no médio e no longo prazo a fixação dos preços, e nós queremos manter os preços altos, tem a ver com qualidade de serviço. E, portanto, aí é que temos aqui alguns problemas pelo futuro. O maior de todos, terminando com este assunto, é naturalmente que a mão de obra. A captação de mão de obra tem a ver com a imigração, é a formação de mão de obra, tem a ver com o facto de serem imigrantes, e no Algarve já agora é também o alojamento da mão de obra e a falta de mobilidade interna, vamos dizer assim. Relativamente à mobilidade, nós temos autarquias que estão neste momento a desenvolver, sobretudo no centro do Porto e no centro de Lisboa, algumas regras que tornam a operação turística muito difícil. Tem que haver mais diálogo antes de as realizarem, porque isto é todo um jogo de equilíbrios, vamos dizer assim, não me posso alongar, mas sobretudo há uma coisa que me faz uma impressão enorme e que no 5º mandato já desisti de tentar mudar. É que as regras são implementadas, as leis são feitas sem a menor noção do que é a criação de riqueza ali ao lado, ou quem está no primeiro andar, sem a menor noção do que é a criação de riqueza no resto do chão. Portugal vende-se nos cruzeiros e em determinados subsetores da distribuição turística a 1 ano, a 2 ou a 3 anos. Não é possível estarmos a vender um produto a 1 ano e depois, na semana a seguir, as regras do produto alterarem completamente o que se vendeu e porem em causa a relação e o país. O terceiro ponto, mobilidade, era a opinião pública relativamente ao turismo.
Não me vou alongar, toda a gente sabe que há alguma opinião publicada contra o turismo, não me vou alongar a falar nas vantagens de termos turistas, mas sim é verdade que o processo, o desenvolvimento económico é sempre um processo relativamente caótico e que gera perdedores, não há uma dúvida. Agora, relativamente a esses perdedores, temos que cuidar deles sim, mas não olhem todos para o turismo. As autarquias recebem as taxas turísticas e têm que zelar pelo território para o qual foram eleitas para zelar. E, portanto, é muito importante que o turismo colabora em tudo e, em primeiro lugar, a criar riqueza. Não lavem todas as mãos de alguns perdedores dos processos de desenvolvimento. O Eduardo teve uma ideia fantástica, que eu acho que devíamos todos agarrá-la com as duas mãos, que era algum valor da taxa turística fosse entregue para processos de proximidade a nível de junta de freguesia. Que é aí que está o conhecimento dos problemas relativamente aos mais afetados pelo turismo e é aí que pode estar também a resolução dos problemas. Mas para isso é preciso que a taxa turística seja direcionada, já que é cobrada aos turistas e que tem pouco de taxa, porque não tem nenhum serviço acoplado, é mais um aumento de receita, já agora que a tentem utilizar bem e em processo de proximidade. Relativamente ao futuro e às parcerias e à governação conjunta, eu não estou pessimista. Eu acho que todos nós temos que defender os interesses dos nossos setores e é para isso que fomos criados e todos nós temos que abraçar aquilo de que dependemos, que é o turismo. Ora, este abraço àquilo que nós dependemos, que é o turismo, é a nossa agenda comum. E quando ela é necessária, aos níveis onde é mais importante, eu acho que as associações têm uma agenda comum. Tivemos um exemplo fantástico durante a Covid, nós tivemos uma verdadeira agenda comum e organizámos numa só voz, já agora, porque eu não me esqueço do que é que passámos e, portanto, não me esqueço do que é que foi necessário. Tivemos também uma grande líder, que foi a Rita, e tivemos um grande porto de abrigo, que foi o Ministério da Economia. Muito obrigado. Para terminar, Daniel, começamos aqui a parte da tarde a pedalar, o Algarve pedala para onde deve pedalar, caminha para onde deve caminhar. Bom, estamos a jogar em casa, estamos aqui. A ISA e a ETA são as duas associações mais regionais, participam na estruturação do produto, em tudo quanto é comissão, grupo de trabalho. Mal de nós seria dizer que não concordamos com o rumo que estamos a tomar. No mínimo seria ingênuo da nossa parte. Ao longo da tarde fomos ouvindo aqui, e a Cristina chamou a atenção, subimos a escala de valor. Claramente estamos a caminhar no sentido correto. Ouvimos do Mário que estamos a caminhar, se calhar, um pouco lento demais e com uma ambição ainda muito contida. Portanto, há seguramente muito caminho a fazer, mas o caminho que tem sido trilhado nos últimos 10 anos tem sido claramente no rumo correto e o trabalho dos muitos hoteleiros que estão aqui nesta sala é bem evidente disso. Vemos investimento de capital estrangeiro, para mim mais próximo, vemos investimento de capital regional, os hoteleiros a reposicionarem produtos, a crescerem na oferta, a reposicionarem os ativos que já têm em sua posse há alguns anos. Portanto, há claramente um compromisso com o Algarve, há um reconhecimento do potencial do Algarve e isso só pode estar a acontecer porque o rumo que está a ser trilhado é, sem dúvida, o correto. A pé ou de bicicleta, devemos lá chegar onde o Mário ambiciona. Muito obrigado. Procuramos não ser lentos, contudo, demoramos mais de 17 minutos do que os 40 que nos deram, embora no programa estava 45 minutos. Uma salva de palmas para os participantes neste painel. Eu acho que eles foram extraordinários. Parabéns à ETA e já sabes, Helder, da próxima não me convides porque eu não consigo controlar o tempo. Muito obrigado. Vamos.